Está começando um Antenados na Geral para todo o Brasil. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que será um programa muito interessante. Vamos falar um pouco sobre a hierarquia e algumas nomenclaturas da igreja. Claro, vamos falar com bispos aqui, vamos falar sobre o episcopado, vamos entender. Será que a Bíblia deixa claro, ou Deus deixa claro, Jesus fala, olha, eu entendo que a organização da igreja tem que ser desse modo, o governo da igreja institucional tem que ser desta maneira? Ô André, isso vai variar de acordo com o país, de acordo também com a legislação, com as leis de cada país, isso vai ter que mudar? Ou a Bíblia também deixa claro em algumas situações? Também vamos entender, bispo é como se fosse uma promoção, cara da pastor, pegou uma promoção, foi para bispo, hierarquicamente, ou de questão de autoridade, muda alguma coisa? Nós vamos também debater um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral, com ele, que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, Hermes Fernandes, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, é bom demais poder estar aqui, rever meus colegas e poder dar aqui a nossa singela contribuição. E hoje, antes do debate, a gente já acertou ali que vamos fazer um acordão aqui entre nós, não vai rolar polêmica nem nada. Não vai ter golpe aqui não. Não. Bem-vindo, bispo Antenados na Geral. É um assunto muito legal, parabéns pela escolha do assunto. Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é bispo-presidente do Conselho Ministerial Refúgio e Fortaleza. Ele também é formado em Teologia e pós-graduado em Direito. Bispo Ronald Ribeiro, bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui mais uma vez e com certeza Deus estará nos direcionando para o melhor para todos aqueles que estão nos assistindo. O Bispo Ronald veio de gola clerical, isso só bispo pode usar, pastor não. Sim. Eu tô aqui, pastor tem que ser gravata, não pode, quando bota ali a gola, o negócio é mais... É verdade, gravata para você. Bem-vindo, bispo, também recebo ele que é bispo da Igreja Missão Evangélica do Brasil, Davi Galberto, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Que alegria, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui contigo, com os meus amigos aqui, pastores, a quem estamos, bispos, né? A quem estamos revendo. Muito bom estarmos aqui. Você pode participar durante o programa, nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com Antenados. Tem também o nosso WhatsApp, hoje todo mundo assiste com o celular na mão. DDD 21 980792961. Participe mandando vídeo, texto ou áudio em qualquer lugar do Brasil. Claro, se você for mandar um vídeo, uma participação, coloque o seu nome e a cidade de onde você está falando, porque se for para o ar, nós vamos colocar, acreditar ali o nome e a cidade que você está mandando a sua mensagem. Deixa eu iniciar com a pergunta, talvez, eu fiz uma pesquisa na internet para entender o que as pessoas têm colocado nesse sentido, mas a Bíblia, ela é explícita na maneira de expressar ou de colocar como deve se institucionalizar ou como deve ser o governo de uma igreja. É claro isso. Claro que a gente passa desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento por várias fases, de reis, né, enfim, profetas e juízes e por aí vai. Quando talvez a gente entende no Novo Testamento que temos a igreja primitiva, ou talvez Pedro sendo aí seu primeiro líder, existe uma maneira expressamente, um modelo de como deve ser essa igreja e como deve ser governada, ou André, isso se adapta de acordo com a legislação, ou isso está em aberto um pouco na Bíblia? Bem, não existe assim, digamos, regras inflexíveis, mas a gente pode tirar o modelo por aquilo que a gente lê, por exemplo, o livro de Atos. Então, os apóstolos, os anciãos, os elders, né, se reuniam em Jerusalém, exatamente, e veja que nem Paulo, o grande apóstolo Paulo, deixou de reconhecer a autoridade do pessoal em Jerusalém. 14 anos depois de ter iniciado a sua vida ministerial, ele desce a Jerusalém para prestar contas. Então, Paulo não estava solto fazendo o que dava na telha, não. Ele tinha que submeter ao crivo de quem estava em Jerusalém. Então, Jerusalém, por muito tempo, foi a sé da fé cristã. Então, isso não deixa de ser um modelo. Agora, eu vejo que a coisa é dinâmica, não é estática. Então, as coisas tendem a se adaptar aos tempos. Por exemplo, quando a gente fala de bispo, nos soa como uma coisa religiosa, né? Mas o termo episcopos, que é um termo grego, não é um termo extraído do mundo religioso. Não é sacerdote. É extraído do mundo civil. Então, a igreja se aproveitou
da maneira como o Império Romano era organizado e se organizou. Exatamente. Entendi, então, o epi quer dizer extremidade, scopos, escopo. Episcopos quer dizer é aquele que supervisiona até as extremidades. É o superintendente de um campo. O Império Romano é que fazia uso desse tipo de nomenclatura. E a igreja simplesmente se apropriou dele. Como, por exemplo, senso comum, todo mundo entendia. Entre nós, evangélicos brasileiros, nós não usamos muito o termo diocese. É um termo mais usado pela Igreja Católica e Igreja Anglicana. Mas foi um termo usado nos primórdios da igreja, porque também é um termo do mundo civil. Assim como o Brasil é dividido em estados, o Império Romano era dividido em dioceses, e cada diocese tinha um episcopos. Eu estou falando de organização civil, e a igreja se espelhou nessa organização civil, porque originalmente a igreja não tinha pretensão de ser religião, a igreja tinha pretensão de ser uma revolução. Algo completamente novo. Não, mas isso parece muito claro, talvez, nos dias de hoje. Algumas igrejas, talvez as mais novas, eu sou assembleiano, e se usa muito pastor-presidente, que é uma questão brasileira também de liderança civil. Nós temos um presidente, vice-presidente, presidente de conselhos. Então, talvez num país onde não se tem o presidencialismo ou a democracia, seja outro nome, mas é interessante ver como hoje se mudou, se entendeu isso, pastor-presidente. Que necessariamente não é, às vezes, uma democracia, porque quando a gente imagina presidente, se requer uma estrutura democrática, e nem sempre também é assim, né? Presidente é como se fosse pastor-rei, mas rei de igreja é complicado, né? Não, é verdade. Na verdade, a igreja, a gente analisa ela hoje como uma organização, primeiro um organismo, depois uma organização. Então, como organismo, a gente olha para a igreja como um ser vivo mesmo, e vai para a Bíblia quando diz que o próprio Senhor Jesus é o cabeça desse ser vivo. Talvez o maior crivo ou limitação de igreja organizacional seja a parte espiritual. Deus é o cabeça, a igreja é o corpo. Se fugir disso, já está errado. Então, como organismo. Só que chegou o momento em que, se adaptando, tendo que se adaptar às leis dos países, ela teve que se transformar em organização. E aí, quando aparece o pastor-presidente, é porque, como organização, o registro de pessoa jurídica não está nem aí para o nome pastor, ele está para o nome presidente. Quem é o presidente? Juridicamente por ela, né? Quem é o presidente? Quem vai responder? Não é o pastor, ele não quer saber se é pastor ou o que é, quer saber que é presidente. Então, por ter formado essa exigência, toda essa situação, é que começou a surgir essa situação. É bem claro que muitas igrejas hoje são muito mais organização do que organismo. Perfeito. Não é? Muito mais está ligado e obedecendo ou sobre o rigor de um presidente do que em obediência e sob a direção do bispo, dos bispos, que é o nosso Senhor Jesus, que aí seria o organismo. Então, esbarra muito nessa questão aí. Pedro se refere a Jesus como o bispo de nossas almas. Exatamente. Quer dizer, o próprio Cristo é bispo, é episcopos, é aquele que está supervisionando toda a obra. Quando ele aparece lá em Apocalipse como aquele que tem as 7 estrelas na mão e que passeia pelas igrejas, o que ele está fazendo? O papel de bispo. Ele está supervisionando a boa ordem da igreja. A função principal do bispo, que é exatamente supervisionar. Em alguns lugares as pessoas já dizem até que é o pastor dos pastores. O pastor presidente se usa muito, onde o pessoal tem resistência a bispo, acho justamente por causa dessa aproximação à fé católica. Isso é uma coisa que eu já debati antes, mas tem várias coisas que são super normais, mas eu acho que talvez, iniciando aí, talvez na Martinho Lutero e a questão do protestantismo, de querer se distanciar o máximo possível, ou nem sei se foi com ele, porque Lutero também ele tinha ainda um modus operandi de ser muito parecido com a igreja católica, a sua liturgia. Mas digo assim, por exemplo, hoje a igreja evangélica no Brasil tem muita dificuldade em entoar e citar Maria, porque se aproxima, ou se tem medo de chegar um pouco perto da fé crime, católica. Né? E faz o contrário, até fala mal. Não, ela é uma mulher qualquer.
né, uma Muito pecadora pouco como todos pregada. nós, e não era. É. Então a gente também pega o outro extremo para não querer se aproximar da A fé gente católica. prega mais sobre Raabe do que sobre Maria. E a gente não entende, por exemplo, que o termo bispo, ele não é um termo católico, é um termo bíblico. Atos 20 e 28, está lá, claro. É um termo civil, como a gente falou aqui no Está lá início, né? Claro, o texto. Olhai por vós, bispos, a quem o Senhor vos constituiu, para pastoreardes a igreja do Deus vivo. Então, eu acho que a forma de governo da igreja, a Bíblia, ela delimita não propriamente a forma de governo, mas o conteúdo de governo, a cerne do governo. Como esse governo deve proceder diante da igreja que não é dos bispos, que não é dos presbíteros, que não é dos pastores, mas a igreja que é do Senhor. Pedro vai dizer lá na primeira epístola, capítulo 5, aos presbíteros que apacentam a igreja, dos quais eu sou presbítero com eles, apacentai o rebanho do Senhor, não tendo como domínio deles, mas servindo de exemplo aos rebanhos. Então, o termo bispos, episcopos, superintendente, supervisor, o termo presbítero, presbíteros, ancião, alguém de idade. O termo pastor, Efésios 4:11, um dos 5 ministérios alistados ali no versículo 11, capítulo 4 de Efésios, são termos bíblicos. E agora, não podemos forçar o texto, ou os textos, no sentido de dizer que há uma hierarquia entre eles. A ideia que os textos vão nos dar é que uma única pessoa, ela pode ser, ao mesmo tempo, bispo, no sentido de ser um supervisor, pastor, no sentido de ser um apacentador, e presbítero, no sentido de ser um aconselhador, um conselheiro, um professor. Só que, como nós temos também a veia organizacional, como já ouvimos, e essa não pode ser desprezada, é claro que as funções elas vão se diferenciar, é dinâmico, como diz aqui o bispo Hermes, esse conceito é dinâmico, e nós vamos acabar por nos adaptando à realidade. Agora, a grande chave disso, André, é a gente não olhar para os termos, e esse é o grande desafio da igreja, não olhar para os termos num foco vertical, e sim num foco horizontal. Vamos rápido break. Vamos rápido break. Daqui a pouco a gente volta e eu vou querer também falar sobre isso. E de fato, vocês entendem que às vezes muitas igrejas, por exemplo, eu sou de uma igreja Assembleia de Deus, a dificuldade é muito grande de se ter, e eu lembro de discussões em comissão de se falar do nome bispo, de uma rejeição muito grande por causa dessa aproximação, talvez, da Igreja Católica, ou do modo que algumas pessoas enxergam atualmente, que é uma verticalização disso. Se a gente for fazer bispo, a gente vai verticalizar essa igreja. Vocês acham que hoje a dificuldade das pessoas adaptarem o nome bispo em algumas igrejas é por causa do mau uso de alguns bispos em igrejas evangélicas, ou André, se aproxima mesmo da Igreja Católica, isso é algo histórico da Igreja Evangélica, ou talvez não se tenha razão nenhuma. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados ao Geral, estamos falando um pouco sobre o ministério episcopal. Vamos lembrar, de fato isso. Filma o bispo Ronald, ele não é padre, não é bispo. A gente vai explicar daqui a pouco até a questão das vestimentas, que hoje, até os evangélicos no Brasil, ninguém diferente. Quem olha fala, é um padre. Talvez o senhor na rua, as pessoas pedem padre. Já lhe chamaram de padre porque você está vestindo assim? Com certeza. Crentes. Com certeza. Tem uma, né, essa questão. Eu acho que realmente a falta do conhecimento, mas glorificamos a Deus pelo Antenados, que está aqui exatamente para trazer um pouco E deixa eu até levantar o questionamento do último bloco. Vocês acham que, de fato, nomenclaturas e termos que hoje em dia são mais ligados à Igreja Católica, é difícil, de fato, de ter uma aceitação na Igreja Evangélica? A gente já falou, bispo está na Bíblia, é antes de qualquer igreja, vamos dizer, institucional. Existe muito. Até a questão da gola clerical. Eu, e talvez muitos dos pentecostais, principalmente, tem muita dificuldade de olhar e entender como é que um pastor pode usar uma roupa de padre. Gente. Mas o bispo Hermes pode explicar de onde veio agora. O bispo Hermes usa, ele não aqui no programa, mas eu vejo assim, na liturgia eu já lhe vi com em algumas solenidades, uso sim.
Mas, e quando faço viagens internacionais, eu também uso. Já aconteceu de, na fila da imigração, um oficial da imigração me pedir oração. E ali no meio de todo mundo eu impor as mãos e abençoá-lo. Então eles respeitam muito. É o lado bom de ter o reconhecimento visual da música. Exatamente, exatamente. Mas eu queria entrar num outro campo, depois a gente chega nisso rapidinho. A Bíblia reconhece, o Novo Testamento reconhece duas ordens. A ordem, o diaconato e o presbiterato. São essas as duas ordens. Quando Pedro se apresenta como presbítero, alguns dizem, peraí, ele se rebaixou porque ele não era apóstolo? Apóstolo, pastor, evangelista, não eram cargos na igreja, eram dons ministeriais. Ninguém era chamado de evangelista fulano, não era, isso eram dons. Cargos eram presbíteros, diáconos. O presbítero cuidava da parte espiritual, o diácono da parte administrativa. Aí depois surgiu, a igreja foi crescendo, precisava de um supervisor, de alguém que cuidasse de vários presbíteros. Aí surgiu o episcopo, surgiu a figura do bispo. Então, por exemplo, conhecimento de que período mais ou menos da igreja isso aconteceu? Não, isso já nos primórdios. Okay. Por exemplo, Filipe era diácono, lá em Atos ele é chamado diácono, mas ele, quando chega em Samaria, ele é evangelista e também apóstolo. Mas a posição eclesiástica, dentro da igreja, ele era diácono, mas ele tinha um ministério apostólico e evangelístico. Aí você vê outros casos também, a mesma coisa. Hoje a gente está aí vivendo um momento na igreja que há tantos títulos, há uma confusão tão grande. Eu contei aqui agora há pouco que um jornalista foi entrevistar o Dom Eugênio Salles, na época que ele era o arcebispo aqui do Rio, e o Dom Eugênio faltou. E ele queria um furo, queria fazer uma pergunta legal para parecer que ele era ainda muito novo. E quem estava ali era o porta-voz do Dom Eugênio Salles, chamava Adonel. Aí esse jornalista perguntou, Adonel, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. É que eu vejo que o senhor é tão novo para ser Adonel. E segundo, onde fica o seu adonelado? Aí o cara começou a rir e disse, amigo, Adonel é meu nome. Então hoje são tantas posições, tantos cargos, que você não sabe. Tem gente que chega perto de mim, é o quê? É apóstolo? É bispo? É Hermes. O nome que a minha mãe me deu é Hermes. Então a gente faz muita questão de título. Pela sua colocação, talvez o que a gente vê muito vigente hoje é que os títulos hoje de posição, talvez de trabalho, vamos dizer assim, de exerção, são de dons ministeriais mais do que talvez a gente vê. Por exemplo, muitos já esqueceram até presbítero, se usa mais diácono como um todo. Hoje o trabalho do que era talvez o presbítero, a gente, em muitas igrejas, chama do diaconato. O diaconato já meio que pegou um pouco desse... Houve uma diminuição de ministérios aí, né? Tipo, presidente, eu vou pegar esse ministério e vou botar junto com o diaconato aqui. Na criação, então, se chama muito de profeta, de evangelista, de missionário, de pastor, que são os dons. Os dons ministeriais, na verdade, hoje em dia, se tornaram títulos. É interessante a gente ver isso. Né? Você sabia, no Brasil, você não encontra a figura do arcebispo no mundo protestante, a não ser no anglicanismo. Mas você chega na Europa, nos Estados Unidos, tem muito arcebispo evangélico. Como tem o chamado arquidiácono, que é um diácono responsável pela diaconia de toda a diocese. Aqui nós não temos arquidiácono, pelo menos não que eu conheço. Talvez no meio anglicano tenha. Imagine o bispo, a partir de hoje, ser elevado à condição de arcebispo. Por quê? Porque ele tem, sob a sua responsabilidade, outros bispos. Então, aqui a gente preferiu a nomenclatura bispo primais. O que seria o primeiro? Prefeito. Exatamente. Agora, que faz sentido. A gente tem um pouco também de muita resistência. Agora, mas faz sentido, né? Só deixar claro, André, que nessa questão, quando se fala em bispo, presbítero e pastor, a gente vê isso como funções que o bispo pode ser bispo, pode ser pastor e pode ser presbítero. Só que nessa criação dessa organização, onde se criou aí uma hierarquia, se você chegar para um bispo e chamá-lo de presbítero,
você é excluído, porque ele está me rebaixando. Eu não sou presbítero, não. Então, ele analisando a Bíblia, não. É isso aí. O próprio Paulo, ele na carta para Timóteo e a Tito, ele chama Timóteo e chama Tito de bispo. Aí você, mas se você lá não lê a palavra bispo, mas quando ele dá a Timóteo e a Tito algumas atribuições, ele está dando atribuições de bispo. Então, quando diz, eu quero que você faça isso, 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 e diz para Tito, eu quero que você faça isso, 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 na verdade, ele disse, espera aí, então tu está me dando uma função de bispo? É isso? É, porque... Então, não aparece dizendo que o Timóteo era bispo, ou Tito era bispo, mas aparece as funções de bispo sendo dadas. Agora, tem muita gente que tem o título hoje e não exerce a função. Não exerce. Quer dizer, é só uma questão de glamorização. Eu sou Exatamente. bispo. Sim, mas onde fica a sua diocese? Ou se não quiser usar o termo diocese, onde fica o campo? Quantas congregações estão sob a sua tutela? Ah, eu tenho lá 12 membros. Ué, e é bispo? Ah, Jesus tinha 12 apóstolos. Qual é o problema de eu ter 12 membros e ser bispo? Quer dizer, a coisa fugiu completamente do propósito original. Na verdade, eu vejo que Deus não está nem muito aí com essa questão dessas nomenclaturas, não. Não, é perfeito. Entendeu? Eu acho que ele até, pela misericórdia dele, ele entende como é que a gente tem um pouquinho de vaidade e a gente quer ser chamado disso, aquilo. E eu acho que ele lá disse assim, tá, meu filho, pode ser chamado do que você quiser. Eu quero que você faça a obra. Mas existe qual é o critério mínimo para alguém ser chamado ou reconhecido como bispo? Nós falamos, ele tem que ser necessariamente pastor de pastores, porque tem alguns que entendem isso. Você está como pastor, que hoje já é uma atribuição de trabalho dentro da igreja. O pastor, uma vez que ele se torna o que nós chamamos na Assembleia de Deus de pastor-presidente, ou seja, ele está acima dos outros pastores na questão administrativa da igreja, a gente chama de pastor-presidente, outras igrejas já chamam de bispo. É um pastor de pastores. Por quê? Porque ele está acima de outros pastores, 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 20 mil. Mas, desde o início, a função bispo requer o quê? Você tem que ser líder de outros líderes necessariamente. Se você é pastor só de uma igreja, independente do tamanho dela, você não pode ser chamado. Como é que é isso? E quem reconhece a pessoa ser bispo? Organizacionalmente falando, o próprio termo em si já sugere a necessidade de que o bispo seja pastor de pastores. Perfeito. Que ele tenha um grupo de pastores ao qual ele superintende. Ele supervisiona e organiza. Então, supervisão tem a ver com isso, de líderes, né? No termo já subjaz a ideia. Biblicamente falando, a exigência está lá em 1 Timóteo 3, né? Se alguém deseja episcopado, excelente coisa deseja. Convém, porém, que um bispo seja repreensível, idôneo, marido da sua mulher, governe bem a sua própria casa, hospitaleiro e tal. Interessante que a visão bíblica ela é tão horizontalizada que as mesmas exigências para o bispo é a mesma para o diácono. Exatamente. Muito bem colocado. É a mesma. E olha que a gente, quando olha o bispo e o diácono, um está numa ponta e o outro está na outra ponta, completamente no extremo. Mas no olhar do céu para cá, a exigência é a mesma. É horizontalizada. O bispo tem que ser marido de sua mulher, o diácono também. Não pode ser dado ao vinho, o diácono também. Governar bem a sua própria casa, o diácono também. Então, biblicamente falando, as exigências são as mesmas. Organizacionalmente falando, lógico que o próprio termo já mostra a necessidade do bispo ter outros pastores sob a sua supervisão, sob a sua superintendência. Me permitam, até para a gente esclarecer para quem está nos assistindo, já que a gente fala muito bispo, e a pessoa ligou agora, isso, querendo ou não, se reporta muito à hierarquia católica. Sempre, até mais do que, talvez, a anglicana, de onde me parece que foi emprestado um pouco até do vestuário, do colégio, que a gente vai chegar lá. Mas quando eu vejo na Bíblia, e talvez me corrijam, eu não tenho Bíblia católica e para mim não sei onde diferencia no texto que é incomum, quando fala de um bispo ser marido de uma só mulher. É como se fosse o critério. Ou não necessariamente não tenha ou não, na verdade é um critério para não ter várias, é ter uma ou menos que uma. Mas como é que vocês entendem, talvez hoje, da liderança católica? Isso é só um hiato aqui na nossa conversa, de não se ter mulher. De onde veio isso? É uma invenção? É bíblico? Tem interpretação bíblica? Por que líderes ou um bispo católico tem bispo evangélico? O bispo evangélico tem mulher, tem filhos. Um bispo católico não pode ter.
É complicado. De onde veio isso? Não, mas, assim, veja vocês têm bem, ciência. de onde vem aí. Porque assim, quando a gente fala de um bispo evangélico, gente, o bispo evangélico casa, até que todos tem casados, tem filhos, você não pode comparar. Durante muitos séculos, o bispo romano, o bispo católico, podia se casar. Não, se dizia que Pedro foi o primeiro papa, isso aí foi uma decisão puramente administrativa. Por quê? Porque houve um tempo que os bispos estavam ficando extremamente ricos. E quando morriam, isso era disputado pela família, ele tinha que deixar a herança. Quando se instituiu o celibato obrigatório, acabou-se o problema. Então, se o cara morre, tudo que ele herdou da família e todo o patrimônio que ele eventualmente... Se ele fosse filho de pais ricos, ficava para a igreja. Exatamente. E na época, ainda hoje por aí no interior, muitos padres incentivam famílias ricas, de fazendeiros, gente muito rica, a selecionar dentre os filhos pelo menos um para ser padre. Não, esse tem uma vocação, tal, porque sabe que eventualmente, a sua parte na herança vai acabar indo para a igreja. E foi assim que a igreja foi se tornando cada vez mais rica. É claro que essa é uma explicação bem administrativa quanto ao interesse deles, especialmente da Igreja Católica, mas lá por trás eles colocavam um fundo um tanto que espiritual e colocava, inclusive, uma declaração do próprio apóstolo Paulo, né, que quando chega e recomenda que é melhor que não se case, né, e aí eles não podiam simplesmente dar essa explicação que está dando aí, porque ninguém ia aceitar. Então, vamos para o nosso mestre Paulo, né, que diz é melhor que não se case. E aí essa explicação chega bem para as pessoas, porque quando fala isso assim, não, porque você vê, nós vivemos sob perseguição, uma coisa séria, se você é um pastor, um missionário sozinho, é você sozinho que tem que cuidar da tua vida, você vai ser perseguido, mas se tu tem uma esposa, vai ter filhos, essa perseguição vai ser maior. Então, eles buscaram isso lá na Bíblia. Muitas vezes nós buscamos coisas para justificar nossas situações de igreja, de hierarquia, tudo, tentando fundamentar com a Bíblia, senão não tem como. Vamos para um rápido break? Depois a gente volta. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o vestimenta. Eu quero tirar, são dúvidas que são sensacionais para quem está assistindo a gente. E numa segunda que eu acho também um pouco polêmico. Hoje, pelo menos em muitas igrejas, já se aceita o ministério feminino. Tá bom ter um pastor mulher, pode até se aceitar, mas bispas, como é que vocês entendem isso? Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao Antenados na Geral, estamos falando aqui sobre bispos. Para você que talvez nunca tenha noção disso, existem bispos evangélicos. Na verdade, a gente está falando que a igreja anglicana até hoje, onde no Brasil se tem uma, não tão grande, mas você vai para os Estados Unidos e principalmente para a Inglaterra, a igreja anglicana é muito forte, é uma igreja evangélica, mas quem olha vai falar que é católica. No Nordeste, no Recife, Pernambuco, ela é muito forte. E quem olha, assim, pelo menos a questão externa, se aproxima muito do que a gente entende como igreja católica. Por exemplo, a gola clerical, ou seja, essa vestimenta com essa gola. Isso, na verdade, não é nem católico. Acho que o bispo, você falou um pouquinho para a gente, esclareceu. Só conta para o pessoal de casa, mais ou menos, a história dessa vestimenta que o bispo Ronald está usando. Rapaz, detalhes talvez eu não possa dar, mas houve uma época que era muito raro não haver guerra. Então, os países estavam constantemente em guerra. E a maneira de você distinguir um sacerdote, digamos assim, um homem da paz, era justamente pela vestimenta. Então, instituiu-se aí uma roupa, uma indumentária diferenciada, e no anglicanismo criou-se o chamado colarim clerical, ou gola clerical, que representa o jugo de Cristo. Então, os padres, por muito tempo, os padres, por muito tempo, andaram paramentados, né, quando iam fazer uma missa e tal.
Mas o colarinho clerical foi estabelecido para ser usado fora do ambiente eclesiástico, para você ser reconhecido como sacerdote fora do ambiente eclesiástico. Então você não precisa sair todo paramentado, basta colocar o colarinho, qualquer um sabe que você é um sacerdote. Com isso, numa zona de conflito, por exemplo, um padre era respeitado em qualquer situação por ambas as trincheiras. Quem está ali é um representante de Deus, então não importa a nacionalidade dele, ele tem que ser respeitado. Mas se ele tivesse vestido como qualquer outro mortal, ele ia levar um tiro. Perfeito. Eu hoje acredito que muitos também não querem usar, porque deixa bem claro que ele é um religioso e não se sabe o que ele anda fazendo na rua. Tá querendo o carro do cara, né? Que tinha placa vende-se aí em cima do adesivo. Foi Deus que me deu. O cara já está vendendo o que Deus deu para ele. Quem pode? Qual é o critério agora para a intitulação ou o reconhecimento de um bispo? Lembrando de novo, até voltando para uma pergunta inicial que a gente não respondeu. Igrejas que querem, talvez, usar ou acham interessante a questão da nomenclatura bispo, que é uma questão bíblica, necessariamente se pressupõe um tipo de organização administrativa ou não? Por exemplo, só para a gente exemplificar minha pergunta. Hoje, se você fala de um país que é presidencialista, ou um monarca, que tem uma monarquia, cada tipo, por exemplo, tem um rei. Onde tem rei, claro que na Inglaterra você tem um primeiro-ministro, mas a gente não entende necessariamente como uma democracia, que você tem que votar para todos os representantes e por aí vai. Onde tem um ditador, também não é democracia, porque hoje você tem muito isso. Não, aqui eu sou bispo, mas o bispo requer-se ter um presbitério. E às vezes tem muitas igrejas que não tem um presbitério. O bispo não governa sozinho. Ele é sozinho, ele que dá as ordens. Então, ao ser bispo, se requer toda uma estrutura de presbitério, de diaconato. Pode-se ter um bispo sem ter presbíteros, presbíteros, porque diáconos se tem muito nas igrejas, naquela questão do serviço, né? Não necessariamente da questão espiritual, mas sem ter um presbitério, anciãos, um conselho. O bispo, historicamente falando, ele era eleito pelos presbíteros. Okay. Então, do meio do presbitério, aquele que se sobressaía, cuja autoridade e idoneidade era reconhecida pelo presbitério, era eleito bispo. Uma vez eleito bispo, ele era sagrado. Este é o termo, sagrado. Ainda tinha outra coisa que aqui no Brasil a gente não liga muito, que era a chamada sucessão apostólica. Eu fui sagrado bispo 2 vezes. Eu fui sagrado bispo aqui no Brasil pelas mãos do meu pai, que era o fundador da igreja. E eu fui reconhecido e sagrado bispo por 8 bispos de tradição anglicana no Tennessee, nos Estados Unidos. E quando eles me sagraram, eles me deram um documento chamado sucessão apostólica. É como se fosse uma árvore genealógica que remonta até os primeiros apóstolos. Então, você pega lá, é incrível. Jesus vocacionou, ordenou lá o Tiago, que ordenou fulano, que ordenou... E vai passando pela Idade Média até chegar a mim. Então, isso é muito interessante. Eu sou reconhecido bispo até no Vaticano, por causa desse documento. Então, se eu chegar no Vaticano e pedir uma audiência ao Papa, ele... Pode ser, eu estou falando aqui, né, em hipótese, né? Pode ser que ele me receba em respeito a isso. Não, ele realmente é um bispo. Eu, particularmente... Eu nunca fiz uso da sucessão apostólica, está lá guardadinha, não faço questão de... Só trouxe a baila aqui para que as pessoas saibam. Mas não é isso que pesa. O que pesa verdadeiramente não é isso. Quando o Lutero resolveu não usar mais a terminologia bispo, foi por causa da questão da sucessão apostólica. Porque não tinha como. Para você ter sucessão apostólica, tem que se reunir no mínimo 3 bispos com sucessão apostólica e impor as mãos e sagrar. Ele começou a perceber que isso estava ficando impossível logisticamente. E a igreja, o movimento luterano crescendo, aí ele resolveu abandonar isso e pegar uma coisa um pouquinho mais simples, apesar de manter a liturgia. E hoje nós chegamos na banalização do termo. Hoje você compra o título. É verdade. Você vai numa determinada rua aqui no Rio de Janeiro, você paga um determinado valor e você sai de lá bispo.
Então, Eles entendem que é o papel. Ou faz como o Eles Robert entendem que é o Duval. papel. O Robert Duval tem um filme, O Apóstolo, não sei se os senhores já viram, onde ele se batiza e quando ele sai das águas, ele impõe as mãos e diz, eu lhe ordeno apóstolo. Já vi coisas parecidas, já vi coisas parecidas. E aí se banaliza o termo, até no nosso meio mesmo. Eu tenho a oportunidade de pregar em alguns lugares e eu percebo que em alguns lugares que eu chego, quando eu vou ser apresentado, as pessoas têm dificuldade de falar bispo, Davi. Embora para mim não faça diferença nenhuma. Pastor, mas tem dificuldade de falar porque o termo é um pouco banalizado por conta dessas excrescências que estão acontecendo no nosso meio com o termo. Eu acho que hoje é mais banalizado por causa disso do que por relacionar a Igreja Católica. Veja bem, André, a turma é que bagunçou. Sobre a pergunta que você fez, pode ser de qualquer maneira, então, se a própria função bíblica de bispo, que funciona ele a ser um pastor de pastores ou um supervisor, já indica que tem que ter alguém, uma estrutura, pessoas, igrejas, para que ele possa exercer essa função. Tá? Então, o que acontece? O meu caso, como acontece isso? Eu fui 40 anos da Assembleia de Deus, tremenda escola, isso aí eu não nego, tremenda escola, onde me converti, fui até pastor 40 anos. Sob uma visão, um mandado de Deus, uma visão, abrimos um novo ministério, começando do zero, não é tirando a pessoa da igreja, como muita gente faz, não. Começando do zero, com minha família. Depois, ali eu podia fazer isso aí, chegar bem agora, sou eu que mando, sou bispo. Não. Continuei pastor que tinha sido consagrado ainda na Assembleia. Tá? Depois que Deus abençoou o ministério, cresceu, igrejas surgiram, pastores foram consagrados. Esses pastores se reuniram, tá? E sentiram de Deus que eu viesse a ser bispo. Perfeito. Aí se vê essa sagração, tá? Da parte deles. Não, nem que eu tivesse pedido. Eu até fiquei meio assim. Imagina quem vem de uma escola da Assembleia de Deus. Aconteceu isso com meu pai, bispo. A mesma coisa. Meu pai também, a escola dele é a Assembleia de Deus. Ele não queria ser bispo. Peraí, não. Fiquei até meio assustado depois da escola que eu vi, né? Mas eles fizeram isso. Só que mais tarde também eu cheguei e disse assim: olha, só que eu não quero ser o bispo, ainda que eu seja o primaz, eu não quero ser o único bispo aqui. Então nós vamos ter bispo também. Aí, é claro, que se cria alguma regrazinha, alguma coisa ali, para não chegar de qualquer maneira, para não banalizar. Duas coisas que me pularam à mente foi interessante. Eu acho que essa banalização de fato aconteceu, e aconteceu porque tinha cultura de não ter bispos, por exemplo. Porque as igrejas que já têm, isso é natural, normal e reconhecido. Mas, de fato, aconteceu durante muito tempo essa questão, e eu conheço muito bem o Bispo Ronald, a sua escola, e não estou me referindo a ele, mas em situações parecidas, onde outras pessoas não queriam se subjugar ao seu pastor local, ou pastor presidente de uma igreja que não tinha reconhecidamente nenhum bispo, por causa da cultura organizacional da igreja, tudo bem, sai dessa igreja, funda uma nova, já com o nome bispo, no sentido de sou maior do que você. Estou acima de você. Isso criou, de fato, uma onda tão grande que, por exemplo, até as pessoas que começaram a usar aquilo que a gente falou, né? O nome pastor, no início, como foi bem falado aqui, é de um dom ministerial, não de uma função ministerial. É interessante. Mas como temos hoje as igrejas onde a gente entende que são pastores, são maiores do que muito... Tem pouco bispo comparado com pastor, os pastores se apropriaram, entendendo que isso também é uma função ministerial, não só um dom, e são contrários, pessoas que usam outros nomenclaturas de dons como função. Por exemplo, apóstolo. Depois do bispo, eu sou bispo, não posso ficar no bispo, porque aquele cara é bispo. Eu tenho que ser apóstolo. E é uma briga louca de... Tivemos pessoas falando que são patriarcas, né, para você entender um pouco disso, de até que ponto a gente entende que isso não é horizontal, isso é um pouco vertical. E as pessoas não sabem interpretar, porque, por exemplo, até a gente fez um vídeo da Rede Boas Novas, onde, para você entender o tamanho da briga que é, talvez, uma igreja, talvez pentecostal, usar esse tipo de nomenclatura. Fizemos um vídeo onde pegamos os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e botamos
pastores da Assembleia, pastor Daniel Berg, aí embaixo estava assim, apóstolo do pentecostalismo no Brasil, que é uma coisa muito bonita, da primeira igreja, apóstolo, homenagem que é enviado, póstuma. não é? E são. Rapaz, a gente apanhou tanto porque chamou de E são. apóstolo. Não, e são. Como uma vez tinha uma faixa do meu pai, apóstolo das comunicações. Isso era muito mal visto entre o nosso povo, por quê? Porque a gente certeza. entende, calma aí. Então, se banaliza tanto, entendendo que as pessoas querem achar que quando você usa de verdade, as pessoas falam mal. Porque tem muita gente, de fato, que é apóstolo de muita coisa, como função, ou como dom, não como função. Ele é um pastor, ou ele é um bispo, mas ele é um apóstolo das comunicações, um apóstolo do Pentecostal. Por quê? Porque foi ele que levou pela primeira vez, foi enviado para aquele trabalho específico naquele local. Se é que eu estou errado, os bispos podem me corrigir. André, Mas a gente vê isso com muito... E é estranho para esse problema. Calma aí, ele é pastor ou ele é apóstolo? E é uma coisa que a gente pode falar aqui no mês. Pode ser os dois, não pode? Ele pode ser bispo e presbítero, ele pode ser bispo e pastor. Eu acho que função... ninguém deve referir-se a si mesmo como apóstolo. Eu acho que, até porque eu gosto de fazer uma brincadeira. A, prefixo de negação, apóstolo, postular. Apostular é aquele que não postula nada, é aquele que não sabe, que abre mão de tudo, que não faz questão de nada. Então não é aposta, é apóstolo. O apóstolo é aquele cara que está livre com o vento, sabe? Para onde Deus mandar, ele vai. Ele não se intitula, as pessoas se referem a ele como tal. Puxa, fulano é um apóstolo, é um homem de Deus, é um homem que não se apega a nada. Agora, quando o cara usa isso, sabe, apenas como um título honorífico... AP, ponto, e o nome. E Bispo Hermes, assim, ele é apóstolo não por causa do título, ele é apóstolo por causa do ministério. Ele vai num lugar, prega o evangelho e deixa algo fundado, deixa algo estabelecido, deixa algo erguido, como deixou Daniel Berg o Narvingren. Agora, o que nós vemos hoje é um camarada que abroga o título de apóstolo, mas ele não tem nada, ele não fez nada, não construiu nada. Então, essa banalização, ela está muito ligada à vaidade humana, essa vaidade de ter título, de se não chamar daquele título, isso tem sido um horror para a igreja brasileira e até mundial, Roberto, né? Essa mesma coisa que nós estamos falando em relação ao apóstolo, pastores falam em relação aos bispos. Os bispos, sim, exato. Vivemos a mesma situação. A tal ponto de todos os bispos saberem que quando a gente chega numa reunião ou num debate que é com outros pastores, eles começam com aquela brincadeirinha. Tem um bispo aqui, ele é bispo, tem um bispo, ele é bispo. A gente sente que aquilo tudo é uma forma de menosprezar, mas a gente já chegou a uma fase de apanhar tanto da vida que aquilo é mais uma de se deixa, porque amanhã eles mesmos, com certeza, chegarão, vamos dizer assim, para o nosso time de bispo, quando eles, né, muitos deles, não, isso não existe, isso que daí um dia parece que a visão abre, aí ele nos convida, não, você sagrado bispo, amém. Tá. O próprio pastor presidente na Assembleia de Deus é um bispo, como você mesmo falou. É um bispo. Não, a função dele é episcopal. Como ele não quer receber porque tem dificuldade, chama de pastor presidente, que eu acho o nome até muito feio. Presidente. É mais empresarial do que... É o pastor da igreja. Pastor presidente... Né? Porque, por exemplo, pode impeachment um pastor presidente? Porque ele é presidente. Vamos para o rápido break, depois aqui a gente volta. Mas eu quero falar... Vamos falar sobre bispas. Se já é difícil a gente entender bispo, que tal bispas? Mulheres com a função ministerial de pastorear pastores e pastoras. Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados voltar já já. How y'all doing this evening? How y'all doing this evening? Uma coisa nova Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Último bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre o Ministério Episcopal. Claro, falamos sobre a nomenclatura do bispo, a origem, própria vestimenta, porque muitos evangélicos ainda têm dificuldade com algumas nomenclaturas. Falamos também um pouco de como as pessoas usam errado o nome e às vezes pensam que é uma hierarquia vertical, mas na verdade não se tem algo totalmente horizontal. Mas a minha pergunta é, hoje no Brasil e qualquer outro país se começa aí um debate muito grande de aceitação ou não do ministério feminino em todos os seus níveis. Alguns já entendem que, por exemplo, a Assembleia de Deus tem muito que já desempenha, mas não pode receber o título. Chamamos de missionárias.
pastor praticamente. Se o esposo ou alguém, o pastor precisa viajar, ela continua do mesmo modo, tocando bem, fazendo a obra de Deus, mas é difícil se ter o reconhecimento da nomenclatura. Em algumas igrejas já se tem pastoras, né? Algumas convenções aceitam, outras não, mas se chamam já de pastoras. Agora a minha pergunta é mais difícil ainda entender como bispas, se pastores já teve uma dificuldade muito grande, porque pastor está acima apacentando ovelhas. Agora, está apacentando outros pastores, se já é difícil dar nomenclatura para apacentar ovelha, imagina para apacentar outros pastores. Talvez a gente... Já se existem bispas, e como é que vocês entendem o ministério feminino com essa nomenclatura, vamos dizer assim? André, talvez a gente entendesse melhor se a gente tivesse a percepção de que um bispo nada mais é do que o servo dos servos. Ele não é o maior, ele é o menor. A gente tem um problema muito sério com questão de, baixo, né? Exato, de mulher ocupando o lugar de liderança, porque aí ela está no topo da pirâmide. Aí eu pergunto, que pirâmide? Você está falando de quê? Porque Jesus subverteu isso tudo. Jesus disse que no reino de Deus o maior é o menor, é o que serve. Ele foi lá e lavou os pés dos discípulos, coisa que mulher fazia. Quem fazia isso era mulher, Jesus pegou e fez. A primeira pessoa a receber um ID de Jesus após a sua ressurreição foi Maria Madalena. Então ela é a primeira apóstola, porque apóstolo quer dizer o enviado. Ela foi a primeira enviada. Coube a ela dizer aos demais, que estavam acovardados, escondidos, que Jesus estava vivo. Então, hoje, em pleno século XXI, meu Deus, quando mulher pilota avião, quando mulher faz tudo que um homem faz, a igreja vai continuar insistindo nesse ranço. Esse Papa que está aí já está... Ele não mudou mais coisas, porque tem lá a Cúria Romana, que, meu Deus do céu, é um peso que ele tem que carregar nas costas, que se dependesse dele, ele já tinha mudado mais coisas. A igreja anglicana já está lá na frente, a metodista já está lá na frente, e a gente ainda está debatendo, sabe? A gente ainda está naquela de que a mulher tem que ser bela, recatada e do lar. Não, mulher tem que ser bela, tem que ser inteligente do altar e do púlpito. Se o homem tem capacidade dada pelo Espírito Santo para estar no púlpito, a mulher também tem. E se a mulher pode ser pastora, por que não ser bispa? Qual a diferença? Se ela simplesmente vai estar supervisionando. É que pode só ter aqui, não pode até final. Isso é uma questão... Por muito tempo se debatia biblicamente. Hoje a gente entende que é muito uma questão mesmo de interpretação. As dificuldades são as mesmas. Aquele que tem dificuldade de aceitar pastora tem dificuldade de aceitar bispo. São as mesmas. E quem não tem dificuldade também não vai ter dificuldade. Essa situação toda. Agora, essas pessoas que têm dificuldade de aceitar pastora não têm dificuldade de aceitar missionária, que faz todas as coisas de uma pastora, e eu sempre disse que isso é uma tremenda hipocrisia. Desculpe, estou sendo bem claro, talvez alguém estou sendo ofendido, mas isso é hipocrisia. Tu chega, tu não pode chamar ela de pastora, tu chama ela de missionária, ela dirige culto, ela celebra ceia, ela ora, ela faz tudo que uma pastora faz, só não pode ter o nome de pastora. Quer dizer, uma tremenda, para mim, uma tremenda hipocrisia. Hipocrisia não dá para, não serve, não é coisa que sirva ao nosso meio, tá? Então, eu acho assim, quem tem dificuldade de aceitar pastora também vai ter de aceitar bispa. Agora, quem não tem, não vai ter essa dificuldade também não de aceitar bispa. Aliás, até o nome, né? Porque nós criamos esse nome bispa. Porque não existe, né? Agora, a minha esposa, por exemplo, é bispa, tá? Agora, se eu chegar para ela e dizer, você é episcopisa, ela disse, isso aí eu não sou não. André, eu concordo. Falar sua mãe, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Nossa igreja tem pastora, minha esposa, minha mãe, outras pastoras. Não temos bispa, mas questão de tempo. De tempo. Estão ao nosso lado, não tem problema nenhum com a questão da nomenclatura, nem com a questão do exercício. Agora, talvez seja tema para um outro debate, mas eu tenho estado um pouco preocupado com essa busca das mulheres pelo altar. O feminismo gospel. Essa busca das mulheres pelo altar e o esquecimento das mulheres de um papel dentro do contexto da igreja que só elas podem exercer,
que é o papel de mãe, é o papel de conselheira. A gente está, na nossa época de jovem, a gente tinha umas mulheres na igreja que não estavam no altar, mas eram mulheres que ofereciam o seu colo para a gente chorar e contar as nossas mágoas. E eu temo que, pela busca do altar, essas mulheres estão deixando de oferecer o colo para essa mocidade que está aí, e a gente tenha menos mulheres mães e mais mulheres pregadoras, menos mulheres mães e mais mulheres pastoras. É possível buscar uma coisa sem esquecer a outra, que eu acho que é fundamental e muito importante. Acho que como foi falado pelo próprio bispo, por que você busca estar ali? É porque já desempenha o trabalho e é reconhecida, mas não tem um título, ou por aquela coisa de, não, mas porque uma mulher tem que chegar ali. Isso não é uma razão para se buscar nenhum local, né? Você tem que ser reconhecido, o que já existe em todas as igrejas. Né? Se você deixar aquilo, falou mesmo, o pastor não vê não sei o quê. Toda igreja tem uma irmã que sabe celebrar culto, santa ceia, se deixar casa, faz funeral, faz tudo. Agora é importante dizer, André, que não se trata de uma escadinha. Isso. Sabe? Hoje você é membro, amanhã você é diácono, depois presbítero. Não é nada disso. Eu já ouvi gente dizer o seguinte: eu já servi demais. Agora chegou a hora de eu ser servido. Eu não consigo entender isso. Não, volta a ser membro. Jesus serviu até o final. Não, volta a ser membro de cadeira, então, porque o pastor é quem serve todo mundo. Exatamente. O membro é o que é servido. Senta lá no banco e não faz nada, aí tu vai ser servido aqui. Exatamente. O pastor é o que mais serve. É o que perde noites de sono. O bispo, a mesma coisa. Gente, eu gosto de uma passagem que Paulo, ele enumera, né, uma série de coisas que ele sofreu, naufrágios e fome e perseguições dos de dentro, dos de fora. Aí no finalzinho ele diz, e além de tudo isso, ainda pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Imagine, cuidar de uma, cara, é um problema. Imagine o cuidado de um monte de igrejas. Meu irmão, não queira isso para você, hein? Não, apesar de Paulo dizer que excelente obra você almeja, mas se não for pelo Espírito, não queira entrar nessa de querer ser bispo, não, que é problema. Mas sabe por que também acho que é isso? É muito da referência mesmo. Tive há pouco tempo, a gente teve a oportunidade, estavam os familiares de Gunavinga, as duas netas dele em Belém e tudo, e conversando um pouco sobre estrutura de igreja. Mas exatamente isso, aqui no Brasil, vamos dizer assim, governantes que estão aqui para trabalhar para o povo, servir o povo e não ser servidos, não fazem o papel que talvez num país como a Suécia faz. Se você entender, ela já teve, eu me lembro uma vez também um Globo Repórter mostrando como é que um deputado, um prefeito, o cara prefeito faz coisa, o cara tem que andar de serviço público, o colégio tem que ser público, o hospital tem que ser público. Por quê? Porque ele que administra aquele tipo de serviço. Então lá as pessoas nem querem, porque acham que, caramba, é muito trabalho para pouca recompensa, vamos dizer assim. Porque no Brasil você tem a ideia de quem é líder é servido, mas a própria igreja, biblicamente, e talvez no início, se você pensar até para governantes e líderes, é totalmente contrário, é quem serve o povo. O pastor é quem mais serve. Mas como, André? Meu irmão, quem tem que pagar a luz, quem tem que administrar a igreja, se dá problema na igreja, quem tem que fazer casamento, quem tem que atender, é o pastor, está servindo a igreja. E se o pastor não faz isso, é porque ele não é um bom servidor. E André, sabe o que acontece? Acabou o programa, bispo, a gente pode deixar isso para a próxima? Está subindo as letrinhas aqui, eu quero agradecer a sua presença. Ok. Tá bom, bispos? Obrigado pela presença. Foi muito bom o programa. Eu aprendi, espero que você tenha aprendido. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. O que poderá te impedir?